A névoa da madrugada ainda cobre a floresta, criando um cenário quase místico. A vastidão verde se estende até onde a vista alcança, um mar de árvores que esconde segredos e histórias. O silêncio, pesado e úmido, é quebrado por passos rápidos e firmes. Soldados brasileiros, com suas botas pesadas, avançam pela vegetação densa, atentos a qualquer movimento suspeito. Soldados brasileiros, com os sentidos em alerta, patrulham a fronteira. Eles sabem que qualquer descuido pode ser fatal, pois a selva esconde perigos tanto naturais quanto humanos. Do outro lado, a sombra de um país em crise. A Venezuela. A bandeira venezuelana trêmula ao vento, um símbolo de um país que luta para sobreviver em meio ao caos econômico e político. A tensão paira no ar, pesada. Os rostos dos soldados refletem a ansiedade e a incerteza do que pode acontecer a qualquer momento. Nos últimos anos, a relação entre os dois países desandou, marcada por acusações e desconfianças de ambos os lados. Protestos e conflitos diplomáticos se tornaram comuns, alimentando um clima de hostilidade. O governo brasileiro aponta o dedo para a instabilidade política e econômica da Venezuela, alertando para o risco de um problema que pode se espalhar para o nosso quintal. A preocupação é que a crise venezuelana possa desestabilizar toda a região. A preocupação com o tráfico de drogas, armas e a presença de grupos armados na região fronteiriça alimenta a narrativa de uma crise prestes a explodir. Esses elementos criminosos encontram na selva um refúgio perfeito para suas atividades ilícitas. Mas será que a banda toca tão mal assim? A realidade pode ser mais complexa do que parece à primeira vista. Os moradores locais, que vivem essa tensão diariamente, têm suas próprias opiniões e dúvidas. Ou será que por trás dessa cortina de fumaça se escondem interesses ocultos, manipulando a opinião pública para fins escusos? A mídia, muitas vezes, pode ser usada como uma ferramenta para moldar narrativas convenientes. A verdade, como sempre, é muito mais complexa do que as manchetes querem fazer parecer. Jornalistas investigativos trabalham incansavelmente para desvendar os múltiplos lados dessa história. É preciso ir além do que nos mostram, questionar as versões oficiais e buscar outras perspectivas. Somente assim podemos ter uma visão mais completa e justa da situação. Só assim poderemos entender a verdadeira natureza da relação entre Brasil e Venezuela e, mais importante, as implicações para o futuro da nossa Amazônia. A floresta, com sua biodiversidade única, é um patrimônio que precisa ser protegido. Uma análise crítica, sem o viés ideológico, é fundamental para evitar que sejamos manipulados por narrativas convenientes, mas que podem nos levar para um beco sem saída. Especialistas em geopolítica discutem as complexidades dessa relação. O destino da floresta e de todos nós depende disso. A proteção da Amazônia é uma responsabilidade coletiva, que exige a colaboração de todos os setores da sociedade. A política, muitas vezes, se parece com um palco. Os políticos são como atores, cada um desempenhando seu papel com precisão e habilidade, enquanto o público, ou seja, nós, assistimos atentamente, muitas vezes sem perceber o que realmente está acontecendo nos bastidores. Os holofotes se acendem, a cortina se abre e os atores principais entram em cena, interpretando seus papéis com maestria. Eles nos encantam com discursos eloquentes e promessas grandiosas, criando uma narrativa que nos prende a atenção. Enquanto isso, nos bastidores, longe dos olhares curiosos do público, tramas obscuras são tecidas. É ali, fora do alcance das câmeras e dos microfones, que as verdadeiras decisões são tomadas, muitas vezes em benefício de poucos e em detrimento de muitos. A tensão na fronteira com a Venezuela serve como um exemplo perfeito dessa encenação. A situação é apresentada como uma ameaça iminente, uma crise que exige atenção e ação imediata. Ao inflar a ameaça representada pelo país vizinho, governos e elites políticas
podem desviar a atenção da população de problemas internos mais urgentes. É uma tática eficaz para manter o controle e evitar questionamentos sobre questões mais próximas de casa. Crises econômicas, escândalos de corrupção, falta de investimentos em áreas essenciais. Tudo isso fica em segundo plano diante da aparente ameaça externa. A população, preocupada com a segurança nacional, tende a esquecer ou minimizar os problemas internos que afetam seu dia a dia. A estratégia é velha como o mundo e eficiente. Desde tempos imemoriais, líderes têm usado a criação de inimigos externos para unir a população e desviar a atenção de suas próprias falhas e deficiências. Ao fabricar um inimigo externo, real ou imaginário, governos podem justificar medidas impopulares, aumentar o controle sobre a população e calar vozes dissonantes. A narrativa do medo é poderosa e pode ser usada para manipular a opinião pública de maneiras sutis e não tão sutis. Afinal, em tempos de crise, a união em torno do líder se torna fundamental para a segurança nacional, mesmo que essa unidade seja construída sobre alicerces frágeis de medo e desinformação. A população, em busca de proteção e estabilidade, muitas vezes aceita medidas que, em tempos normais, seriam inaceitáveis. É preciso questionar, portanto, quem se beneficia com a narrativa da tensão entre Brasil e Venezuela. Quem está por trás dessa cortina de fumaça e quais são seus verdadeiros objetivos? Quem lucra com a instabilidade e o medo? São perguntas que devemos fazer constantemente, pois as respostas podem revelar interesses ocultos e agendas que não são do interesse público. As respostas, certamente, não serão encontradas nas manchetes sensacionalistas, mas sim em uma análise crítica e independente dos fatos. É através do jornalismo investigativo e da busca pela verdade que podemos desmascarar essas estratégias de distração e exigir transparência e responsabilidade de nossos líderes. A história está cheia de exemplos de como governos se aproveitam de crises para se fortalecerem. Desde a Roma antiga, com a máxima Inter arma enim silent leges. Em tempos de guerra, as leis se calam. Até os tempos modernos, a fórmula se repete. Cria-se um clima de medo e instabilidade. Justifica-se a necessidade de medidas extremas e, por fim, restringem-se liberdades em nome da segurança. No caso da relação entre Brasil e Venezuela, é preciso ter em mente esse padrão histórico. A narrativa da crise migratória, por exemplo, serviu para alimentar o discurso xenofóbico e justificar o fechamento de fronteiras. É importante lembrar que a Venezuela, antes da crise, era um importante parceiro comercial do Brasil. A crise humanitária que se abateu sobre o país vizinho teve um impacto direto na vida de milhares de venezuelanos que buscaram refúgio em solo brasileiro. No entanto, em vez de solidariedade e acolhimento, muitos encontraram portas fechadas e preconceito. A crise, nesse caso, serviu para alimentar a xenofobia e desviar o olhar da população para as reais causas da instabilidade na região. Em vez de buscar soluções conjuntas para problemas comuns, como o tráfico de drogas e a pobreza, o governo brasileiro optou por construir muros, tanto físicos quanto ideológicos. Enquanto a atenção do país se volta para a suposta ameaça na fronteira com a Venezuela, um perigo muito mais real e presente se alastra no coração do Brasil: a destruição da Amazônia pelo socialismo. A cada dia, hectares de floresta são perdidos para o desmatamento enquanto o governo finge vigiar. A floresta, considerada o pulmão do mundo, o que já sabemos que não é um fato, agoniza sob o impacto do desmatamento desenfreado mesmo com as regras do homem, da mineração ilegal que contamina rios e da grilagem de terras. Comunidades indígenas e tradicionais que dependem da floresta porque são forçados pelo governo a viverem como macacos de circo, são em armas eles podem comprar para se defender. No entanto, em vez de fortalecer os órgãos de fiscalização ambiental e combater os crimes ambientais com rigor,
O governo parece mais preocupado em controlar a narrativa sobre a Amazônia do que em protegê-la de fato. As políticas ambientais são enfraquecidas e os recursos destinados à fiscalização são cortados. Para onde está indo todo o seu dinheiro do imposto? O governo parece mais preocupado em controlar a narrativa sobre a Amazônia do que em protegê-la de fato. Em conferências da imprensa autoridades minimizam a gravidade da situação, enquanto a destruição continua. A floresta, antes protegida por guardas florestais e ambientalistas, agora se vê refém de burocracias e jogos de poder. Os guardas florestais, que arriscam suas vidas para proteger a floresta, enfrentam ameaças constantes de madeireiros e garimpeiros ilegais. Agora se vê refém de burocracias e jogos de poder. As decisões são tomadas em gabinetes distantes, sem considerar a realidade no terreno. A mudança na política ambiental do Brasil é vista com preocupação por especialistas e organismos socialistas internacionais. Conferências e painéis discutem o futuro da Amazônia, como se tivessem o direito. A redução drástica dos recursos destinados aos órgãos de fiscalização, como o IBAMA, e o enfraquecimento da legislação ambiental enviaram um sinal claro de que o governo está mais preocupado em arrecadar. E a punição estatal ambiental enviaram um sinal claro de que o governo não se preocupa com o povo, só quer escravizá-lo para se perpetuar no poder como salvador. Enquanto isso, a Amazônia continua sendo saqueada por outros países, com operações de extração de madeira e incêndios florestais devastando vastas áreas. A fumaça dos incêndios afeta a saúde das populações locais. E a comunidade internacional observa com ceticismo as promessas vazias de preservação. Líderes globais socialistas que não controlam seus próprios países querem brincar de Deus tentando controlar o clima de um planeta, discutem a crise climática, mas a ação efetiva de quebra de soberania do Brasil ainda é limitada. A verdade inconveniente é que a floresta está sendo entregue à própria sorte, enquanto o governo se distrai com cortinas de fumaça e jogos de poder. A Amazônia, um tesouro natural insubstituível, está em perigo iminente.